Certo, pessoal, feliz terça-feira. Eu sobrevivi à tempestade de gelo. Desculpem por termos ficado fora do ar ontem. Ficamos sem internet, mas vamos compensar com um programa nesta sexta-feira. Enfim, o que eu tenho para vocês hoje? Vocês já sabem que muita gente está chateada comigo. E por muita gente, quero dizer a grande mídia e todos os seus comparsas. Eles estão chateados por vários motivos. Principalmente porque eu mencionei a ideia de que a vida do Charlie pode ter sido como o show de Truman, como eu ouso. Bem, vai ficar ainda mais estranho quando eu contar outra coisa para vocês. Descobrimos mais sobre as origens da escola dos X-Men que ele frequentou na juventude. Provavelmente eu deveria ter chamado a thumbnail de X-Men Origins. Perdi a oportunidade. Além disso, temos, e eles parecem estar muito chateados, que vamos compartilhar com vocês essa teleconferência que eu prometi. Erika foi nomeada como a nova CEO e presidente. Ela liderou essa teleconferência cerca de 12 dias depois. Charlie foi assassinado logo após o evento memorial. E eu vou deixar vocês ouvirem para ver como se sentem sobre isso, porque eu definitivamente sinto alguma coisa a respeito. O que é essa coisa eu não sei? Bem-vindos de volta ao Candace. Ok? Antes de começarmos, um rápido agradecimento a Nime Skincare por apoiar o programa. Ano novo, pele nova, mesmos valores. Eu aprecio que a Nime foque em qualidade, simplicidade e cuidados com a pele feitos aqui mesmo no Zeolua, sem seguir modismos. Você pode visitar Nime Skincare e imeskincare.com hoje mesmo. Ok, então na semana passada eu disse pra vocês que em breve vamos fazer talvez 2 episódios, pode ser uma série de 3 partes. Sobre o passado de Erika Kirk. Algumas pessoas na internet ficaram muito chateadas com isso. Imediatamente, como você ousa? Como você pode investigar qualquer coisa envolvendo Erika Kirk? Deixem-me explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Vocês provavelmente estão se perguntando o que é que estamos fazendo. Então, eu sou velha, tenho 36 anos. No meu tempo, existia uma coisa chamada jornalismo básico. Isso existia, eu sei. Parece algo muito distante, mas provavelmente, no meu tempo, seria considerado pura insanidade permitir que alguém assumisse o comando de uma organização que literalmente depende da boa vontade do público, uma organização de caridade que por acaso arrecadou mais de $250 bilhão após o assassinato de seu fundador. E então, aparentemente ninguém está interessado em fazer uma matéria básica de perfil sobre o novo presidente e CEO que assumiu. Isso, na verdade, não faz sentido nenhum. E é isso que estamos nos propondo a fazer. Estamos fazendo alguns episódios para separar fato de ficção quando se trata do passado de Erika Kirk, porque o público merece saber. E como eu disse, isso é jornalismo básico. Toda essa ideia de que, Charlie queria isso. Isso provavelmente não seria aceito em lugar nenhum do mundo, nem mesmo no velho mundo, nem mesmo sob o domínio da monarquia no século XI. Na Inglaterra, isso funcionaria? Você não pode simplesmente dizer, essa era a esposa dele, essa era a rainha consorte dele, e entregar a ela um reino. Mesmo nesse modelo, seria o filho de Charlie que herdaria a Turning Point USA. Então pare com isso. Pare de dizer isso. Não faz sentido nenhum. O público não está comprando essa ideia. Eu não estou comprando essa ideia. E para deixar claro, quanto mais o tempo passa, mais vemos a direção geral que essa empresa está tomando sob a liderança dela, e menos estamos gostando. O público em geral não está gostando? Eu não estou gostando. E especialmente o recente surto de paranoia, em que tivemos vários funcionários que de fato trabalharam 20 horas por dia. Esse fato, aliás, você está prestes a ouvir a própria Erika confirmar. Esses funcionários foram demitidos, sem receberem uma explicação, sem qualquer motivo, tiveram que ir embora porque a empresa seguiu em outra direção. Isso não bate exatamente com o que nos foi dito como público. Disseram para nós que eles eram uma família. Como alguém ousa questionar qualquer pessoa da família? E logo em seguida, quase como se fosse no ano novo, veio o cai fora. Estamos apenas seguindo em uma direção diferente. Toque, toque, estamos na sua porta. Você está demitido e é melhor me entregar seu computador. Ou então, só queremos saber o que aconteceu aqui. Enfim, ser uma empresa 501c3, ser uma instituição de caridade, tornar-se uma organização beneficente faz com que você, claro, preste contas ao público. Sempre.
As pessoas têm o direito de fazer perguntas, mesmo que você queira enviar um monte de cartas de cessar e desistir. E graças a essa recente série de demissões equivocadas, para dizer o mínimo, nós conseguimos colocar as mãos em uma gravação de áudio de uma chamada no Zoom com toda a empresa que aconteceu. Logo após o memorial da Charlie. Só para esclarecer, essa chamada aconteceu na segunda-feira, 22 de setembro. Ou seja, 11 dias, menos de 2 semanas, depois que o marido dela foi assassinado publicamente diante do mundo inteiro. É importante lembrar disso. Também faz menos de 48 horas, cerca de 48 horas, após a missa fúnebre católica privada dele, da qual o público não pôde participar. Mas os doadores de maior valor puderam. Isso também é estranho. Vamos deixar isso para outro dia. Só acho que você deveria saber disso. Quero encaixar isso na nossa linha do tempo principal, que eu sei que continuo prometendo que vou publicar. Eu vou. Então sabemos que em 10 de setembro, Charlie foi assassinado. Este é o final da linha do tempo no dia 18. Aliás, isso me parece estranho em retrospectiva, já que eu estava trabalhando nesses 2 episódios sobre a Erika. No dia 18, 8 dias após o assassinato, ela concedeu uma entrevista pessoal ao The New York Times em seu apartamento, que dividia com Charlie. Ok. Agora, em relação ao perfil publicado no New York Times, eu estava completamente arrasada e sozinha quando tudo aquilo aconteceu. Você se lembra? Eu precisei ir para o Wyoming só para respirar, para processar tudo, para aproximar-se da aceitação de que aquilo foi real. Eu fiquei fora por 2 semanas. Só mais tarde me dei conta de que se tratava de uma reunião presencial. 8 dias após seu assassinato público, ela se senta para uma entrevista com a publicação que odiou Charlie o tempo todo em que ele esteve vivo. O New York Times estava constantemente publicando matérias negativas sobre Charlie Kirk, ou matérias que simplesmente não eram gentis ou favoráveis a Charlie Kirk. Então, é uma decisão interessante. E você lendo o artigo ou relendo porque alguém disse, você deveria realmente voltar e revisitar tudo o que aconteceu nos dias seguintes e você meio que enxerga com outros olhos, e isso é muito verdade. Mas ao ler esse artigo em retrospecto, algo que me chama particularmente a atenção é o fato de que ela descreve ser forçada, de repente, à posição de mãe solteira como a, entre aspas, coisa menos traumatizante. Tornar-se mãe solteira de repente, 8 dias depois, ela descreve isso como a coisa menos traumatizante. Novamente, essa é uma citação exata. Vou ler, você pode ver. Ela está lá entrando nesse assunto. Eles estão falando sobre a energia de Trump e o tom dele com ela nas ligações telefônicas. E diz o que ela mesma disse. O tom do presidente, segundo ela, era suave e acolhedor. Percebi que ele queria me abraçar. Outros responderam da mesma maneira à senhora Kirk. Agora, resta-me cuidar de uma filha de 3 anos e de um filho de 1 ano. Essa nova vida, senhora Kirk disse, abre aspas, que na verdade é a coisa menos traumatizante para mim, desde então. Ela mesma foi criada pela mãe depois que seus pais se divorciaram quando ela era jovem. E devemos fingir que isso é normal. Talvez o menos traumatizante fosse algo mundano, como se a Charlie sempre abastecesse o carro e alguém dissesse, quem vai abastecer agora? Ela diria, na verdade, isso é o menos traumático. Eu nem me importo com isso. Isso é só eu abastecendo meu carro. Isso seria, tipo, a coisa menos traumatizante. Tornar-se mãe solteira, depois que seu marido é horrivelmente assassinado, perceber que seus filhos vão crescer sem um pai que viajou o mundo e falou sobre a importância da paternidade e apresentou estatísticas sobre jovens que crescem sem seus pais em casa. Eu descreveria isso como algo muito traumatizante. Acho que, de modo geral, isso é algo traumatizante, não o menos traumatizante de forma alguma. Enfim, agora estamos na 7ª temporada, episódio 4 de Todo Mundo Lida com o Luto de Forma Diferente, mas isso é estranho. Agora, voltando para essa ligação corporativa de novo, podemos só voltar se você quiser colocar aquela agenda de novo. Desculpa, isso, ok, ótimo. Então temos isso. No dia 10, ele é assassinado. No dia 18, é aquela entrevista presencial com o New York Times. No dia 20, temos a missa de funeral, que acontece em uma igreja às 11 da manhã. No dia 21, é o evento público de memorial, que acontece no State Farm Stadium. E no dia 22, que eu ainda não tinha mencionado antes, eu venho construindo essa linha do tempo. Ao fundo, vê-se um jantar privado. Não vou mencionar o nome do restaurante, mas os McCoys estão lá. Elizabeth, Mike e Erika.
E eles estão muito animados. Foi exatamente o que disse o e-mail de alguém que estava presente. Eles estavam muito alegres. Ok, quero conseguir isso. Acho que muito disso, quando você ouvir essa ligação que estou prestes a tocar para você, de novo, não estou tentando influenciar sua opinião, mas vou dar a minha, porque esse é o meu podcast. Eu tenho esse direito. Quero lembrar você de que Charlie não está morto há nem 2 semanas. É nisso que precisamos voltar a pensar. Nem 2 semanas se passaram desde que Charlie foi assassinado publicamente. Não foi algo normal, ele não. Tivemos que assistir a isso. Tivemos que ver isso com os próprios olhos. Agora, a ligação completa, que não vamos reproduzir aqui, tem 15 minutos de duração. Vou tentar descobrir como postar isso no meu feed do X. Mas quero garantir que vamos contextualizar isso de forma adequada e justa. Então, não estamos sendo seletivos. Não estamos cortando isso para criar drama. O objetivo óbvio dessa ligação, para contextualizar, é apresentar a Erika. Ela é uma nova líder. Ela nem está se apresentando, já está liderando a chamada, mas obviamente estará no comando. Então eles estão começando a conhecê-la e ela inicia a ligação agradecendo a todos. Agradecemos à equipe da Charting Point USA pelo trabalho realizado no evento em memória das vítimas. Então vamos ouvir. Olá a todos. Eu ainda adoro todas essas coisas de emoji no Zoom. Uau. Nem sei por onde começar. O fato de termos realmente conseguido realizar este extraordinário e histórico evento do século é algo absolutamente e totalmente inacreditável. Tínhamos mais de um total impressionante de 275 mil pessoas compareceram ao evento e o estádio ficou completamente lotado. O Westgate estava absolutamente insano, repleto de gente entusiasmada por todos os lados. E então você tem... Foram 100 milhões, mais de 100 milhões. Vocês que ouviram o evangelho e tudo sobre Charlie e tudo o que vocês fazem. E o trabalho árduo da Turning Point USA é impressionante. Tivemos milhares de pessoas registradas para votar. Acho que já passamos de 200 mil em vendas de produtos. Não me citem sobre isso, porque acho que esse número só continua subindo loucamente. Mas eu só queria agradecer imensamente à equipe de eventos, à equipe de desenvolvimento, à equipe de design gráfico, à equipe de produção. Simplesmente fenomenal. O trabalho incrível deles liderando até o memorial. E, sinceramente, muito disso. A equipe que trabalhou no memorial teve dias de 20 horas durante uma semana, enquanto estávamos de luto pela perda do meu marido. E, sinceramente, eu sei de vários membros da equipe que nem sequer dormiram. Mais uma vez, vocês são anjos de carne e osso. E sou muito grata a todos vocês. E, obviamente, um enorme obrigado à equipe do Mosaic. Zexi, vocês são nota 10. Tipo, não tem, nós temos. A equipe mais incrível. É isso mesmo. E vocês sabem disso, e todos vocês fazem parte disso. E eu sou muito, muito grata. E se você tiver um momento e encontrar algum desses membros da equipe que você sabe que teve um papel nisso e você sabe que eles dedicaram muito do seu tempo e esforço nisso, apenas diga obrigado. Há algo realmente especial a ser visto em momentos como este. E não é fácil. Tô falando por experiência própria. Tô na linha de frente junto com vocês. Então, o simples fato de você dizer um obrigado. Eu não me importo se algum de vocês tem algum problema antigo com o outro ou alguma questão com alguém. Alguém disse algo sobre isso ou aquilo. Se vocês têm qualquer coisa assim, por favor, deixem isso de lado. Meu marido está morto. Tipo, não quero ser mórbida, mas ele está morto. E isso nos faz perceber como a vida é curta. E relacionamentos. E Deus coloca pessoas em sua vida por um motivo, e isso ensina uma lição a você e ensina uma lição a elas. Então, se você está passando por um momento em que simplesmente deixa tudo para trás e seguimos em frente, Turning Point USA 2.0 com Charlie em nossos corações. E é isso que ele gostaria. Ok. Então, estou olhando aqui o chat e vocês estão respondendo ao vivo do mesmo jeito que eu me senti ao ouvir isso ao vivo. É o tom geral que incomoda. É o riso que incomoda. De novo, não se passaram nem 2 semanas desde que vimos seu marido ser assassinado. Estamos falando sobre números e métricas que foram alcançados. E meu marido está morto, não querendo ser mórbida.
Essa é uma frase que e esse não era meu marido e eu não tinha. O tipo de relacionamento que ela tinha com ele que me permitisse dizer isso. Lisa, quero dizer, isso é comovente. Passando bem rápido para a fase de aceitação. Agora, sabemos que cada um lida com o luto de forma diferente. Na minha imaginação, eu só pensei que ela estaria mais abalada. E quero deixar claro, o clima geral dessa ligação é extraordinariamente animado. É extraordinariamente feliz. Mas é claro, como CEO e presidente, ela precisa abordar o elefante na sala, o mórbido. O elefante na sala, por assim dizer, porque é uma obrigação. Você tem um novo CEO, os funcionários estão trabalhando 20 horas por dia, mas também o fundador deles, Charlie, foi assassinado publicamente há menos de 2 semanas. Você precisa falar sobre isso. E você vai ouvi-la abordar isso, recapitulando para eles que ao longo desses longos dias de trabalho, os funcionários receberam recursos de sobra enquanto trabalhavam. Ouça só. Eu só sou grata porque, enquanto todas as coisas ainda estavam acontecendo e mudando constantemente, a nossa dedicada equipe de liderança pôde oferecer a todos vocês conselheiros experientes e pastores atenciosos para suporte. Ouvi dizer que havia cães de terapia, estou um pouco com inveja de não ter tido nenhum momento com um cão de terapia. Café da manhã. Eu realmente insisti para garantir que pagássemos suas passagens aéreas para que seus cônjuges pudessem estar presentes. Isso era algo que estava no meu coração. Você não quer sofrer sozinho. Ninguém deveria sofrer sozinho. Isso não é saudável. Mas eu realmente acho uma bela honra que todos esses benefícios tenham sido oferecidos para que a comunidade pudesse sofrer e lembrar do Charlie. E eu realmente espero que você tenha aproveitado esses recursos de forma saudável quando eles foram disponibilizados. Porque isso é para todos, para a cura. O luto vem em ondas. Você sabe, alguns dias vão ser mais difíceis que outros, mas sabe, encare um dia de cada vez. E é por isso que você tem sua família Turning Point. Então apoie-se neles e nas outras pessoas da sua vida. Aquelas pessoas que você sabe que vão te ajudar, te fortalecer, orar com você para te ajudar a passar por isso. Eu digo isso, porém, que se você precisar de mais tempo para o luto, por favor, continue usando a rede de conselheiros da Turning Point USA. Temos pastores. Quero dizer, há tantos recursos disponíveis para você. Se você precisar de mais tempo de folga, por favor, converse com seu diretor sobre usar dias pagos para isso. E, novamente, não é fácil, mas... mais uma vez, o luto é difícil. De qualquer forma, sinceramente, Turning Point USA e Turning Point Action. Vamos seguir em frente, pessoal. Temos o Charlie gostaria que voltássemos ao trabalho, e é isso que estamos fazendo. E foi isso que fizemos com o memorial, e estou muito honrado e orgulhoso de cada um de vocês, porque é isso que vamos fazer em homenagem a ele e em seu nome. Temos muito a fazer, o que é empolgante. Charlie no céu está tipo, vocês achavam que tinham uma agenda cheia, então esperem só. E ele está fazendo coisas incríveis com Jesus no céu agora. Obrigado. Há tanto trabalho a ser feito. Quero dizer que, desde o trágico assassinato dele, nós já recebemos mais de 100 mil novos pedidos para a abertura de capítulos adicionais. Temos 300 mil novos doadores. Isso já é uma bênção por si só. De novo, isso não é normal. Oh, Deus. Acho que temos mais de 50 mil pedidos de bonés para atender. Quero dizer, estou falando esses números porque isso coloca em perspectiva que não estamos apenas sentados, pensando e olhando para a parede, tipo, o que vamos fazer? É como se houvesse tanto a ser feito. Você tem mais de 20 mil inscrições para o AmFest. Tá acontecendo muita coisa lá e nada disso é o que eu esperaria que acontecesse lá. Então, basicamente, o que os funcionários me disseram foi isso. Eles entraram nessa ligação e todo mundo está exausto. Todo mundo tem trabalhado, eles organizaram esse memorial enorme. E aí existe meio que essa abordagem do tipo, bem, se vocês precisarem de folga remunerada, tipo, o Charlie está no céu dançando, querendo que vocês trabalhem mais duro.
Ele está lá em cima, tipo, é melhor vocês trabalharem, mas vocês podem usar o tempo de folga remunerado que conquistaram. Aliás, se precisarem de mais tempo para luto. Mas imagine que você é o funcionário. Você pensa, ok, bem, é a esposa dele dizendo isso. Então, eu sou estranho. Será que eu seria meio esquisito se precisasse tirar um tempo de folga? E a esposa dele está dizendo que está a todo vapor. Essa era a mentalidade que eles tinham. Tipo, como é que a gente deveria... Tipo, será que somos estranhos por querer viver o luto? Não é esse o clima? Como é que a gente pode tirar folga remunerada quando a esposa do Eric está dizendo que é para seguir em frente a todo vapor? É muito estranho. É até meio como usar essa ideia de que o Charlie está no céu olhando para baixo e rindo. Eu não sei. Eu me sinto como o resto de vocês. Eu me sinto desconfortável. E claro, agora o que vamos ouvir é ela mudando para a visão de futuro, porque é disso que se trata a maior parte disso. E vai consistir dos cadernos que eu vivo dizendo que o público nunca vai ver. Pelo que entendi disso, o Charlie apresentou para a equipe uma visão para 2025. Mas a Erika vai dizer que havia uma visão, além disso, até 2030. E existe um projeto 2030. E então ela vai meio que querer dizer que está feliz, mas depois se dá conta de que seria meio estranho dizer que está feliz. Ouça só. A mente profética do meu marido era que ele sempre planejava para o futuro. Vocês obviamente já ouviram falar da visão 2025, mas o Charlie também estava trabalhando na visão 2030, nas semanas que antecederam o dia 10 de setembro. E ele estava trabalhando muito de perto com o Justin. E é por isso que o Justin foi nomeado para o cargo de COO, porque ele estava literalmente, eu me lembro das ligações telefônicas. Quando o Charlie e eu fazíamos nossas caminhadas noturnas, já eram 10 horas da noite e ele e o Justin ficavam conversando sobre os planos. Eu estava ciente dos planos. Eu tenho os diários dele que mostram os planos. Tipo, não há nenhuma dúvida sobre o que está por vir. E eu quero dar a vocês essa garantia de que vamos seguir em frente com tudo. E o Conselho e eu estamos trabalhando com o Justin e as equipes de liderança executiva para garantir que todos esses planos entrem em vigor em 2030 e além. Mas, novamente, sou muito grata a todos vocês. Tenho muito orgulho de todos vocês. Vocês honram meu marido de uma forma incrível, todos vocês. E é estranho dizer que estou animada. Eu realmente hesito em dizer isso. É realmente difícil para mim dizer isso. É algo realmente estranho de se dizer, mas acho que vem de um lugar de paz, sabendo que Deus está usando isso e que estamos humildemente testemunhando o Evangelho em tempo real. Eu não sei o que dizer. Ela não quer dizer que está feliz. Eu não quero dizer que estou feliz, mas De onde vem, eu vou explicar essa felicidade. Eu sinto que vem da paz porque estamos testemunhando o evangelho em tempo real. Tudo isso me dá arrepios. Isso realmente me dá arrepios. Ouça especialistas dizerem que cada luto é único, mas nós não somos assim. Isso é menos de 2 semanas depois que Charlie foi publicamente assassinado. Isso não me parece certo. Não parece certo, eu diria, para a maioria das pessoas. Isso não parece certo, sabendo que eles estão felizes em jantares. E, de novo, isso aconteceu quando pessoas que nem conheciam o Charlie não conseguiam parar de chorar e me mandavam e-mails. Nós nunca nos conhecemos. Charlie, que nem sabia o que era Turning Point USA porque assistiu ao seu assassinato, não conseguia parar de chorar e se recompor. Essa não é a emoção que estamos vendo ali. Como eu disse, a ligação inteira foi animada. E nas partes em que falamos sobre luto parece até uma obrigação. Tipo, sabe, a gente já terminou, você pegou os cachorros e o que o Charlie quer é que você trabalhe agora. E foi assim que os funcionários com quem conversei, que estavam naquela chamada, se sentiram. Aliás, a razão pela qual estou abordando este assunto agora é porque, assistindo... Depois de tudo o que aconteceu, presumi que ela estivesse realmente tentando entender as coisas. Presumi isso no silêncio, certo? Ela não dava entrevistas naquela época. Presumi que ela não conseguisse sair da cama. Presumi que ela não conseguia levantar a cabeça. E eu senti que as pessoas estavam sendo injustas. Ao avaliar as roupas e ao julgar se gostaram ou não do penteado dela,
Eu disse, ok, ela vai falar no evento, esperamos que ela fale no evento em memória dela. Eu senti que o público estava sendo injusto. Agora que estamos meio que entrando mais nos bastidores da organização, os funcionários agora demitidos estão me dizendo que, na verdade, era exatamente o oposto. Ela estava no escritório todos os dias com Stacey Sheridan, andando para lá e para cá com Stacey Sheridan, atendendo ligações com Stacey Sheridan. Essa é tipo a chefe de captação de recursos do Turning Point USA. Então, o que eu tinha imaginado na minha cabeça que estava acontecendo simplesmente não era verdade. Tem algo errado. É isso que eu gostaria de dizer. Isso, essa ligação, o momento, a energia dessa ligação não me parecem certos. Isso, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo. Mas acho que estamos chegando cada vez mais perto de descobrir o que está acontecendo. Isso com certeza. E teremos mais novidades para vocês nas próximas semanas. Isso também me levou a outra descoberta surpreendente que fizemos, em grande parte graças aos detetives da internet. Houve muito pânico na mídia quando discutimos o projeto Looking Glass. Falamos sobre o fato de que Charlie era realmente uma criança prodígio, que frequentou literalmente uma escola para crianças superdotadas. Eu também contei para vocês que os postes de luz costumavam apagar quando ele corria. Existe todo um termo para isso. Aparentemente, muitas pessoas passam por isso. Vimos isso na sessão de comentários. E o que tudo isso significa? No meu episódio, eu sugeri que os militares estavam de olho, entre aspas, nas crianças do Gate, crianças superdotadas, chamadas por diferentes nomes, mas, de forma mais ampla, crianças que participam do programa Gate. Que a vida de Charlie pode ter sido, portanto, literalmente um show de Truman, uma vez que perceberam que ele era extraordinariamente talentoso. Então, deixe-me lembrar você de que, quando Charlie estava tendo essas visões sobre sua morte, lá em 2018, ele me disse especificamente que sabia, desde o momento em que começou o Turning Point USA, que morreria jovem. Vou mostrar, ou melhor, mostrar novamente essa mensagem de texto para que você possa ver. Literalmente, ele escreve: desde o início do Turning Point USA, eu sentia, no fundo, que poderia ser eliminado a qualquer momento. Não consigo explicar, mas sonho com isso o tempo todo, o tempo todo mesmo. Não tenho realmente medo disso, mas só estou te contando o que eu sei que é verdade. Não tenho certeza se vou sobreviver. Começa com: não tenho certeza se vou viver para ver o fim desta revolução. Mas é interessante que ele diga: desde o início do Turning Point USA, talvez devêssemos então voltar à história de fundação do Turning Point USA. A história que o público conhece, a história que me contaram, é que Charlie era um adolescente que não conseguiu entrar em West Point. De qualquer forma, ele estava falando em uma conferência onde um homem chamado Bill Montgomery estava presente por acaso. Ele já faleceu desde então. Eu conheci Bill Montgomery, ele foi muito gentil comigo. O objetivo de mencionar isso não é lançar nenhuma sombra sobre ele, mas porque agora estou interessado nessa história de origem. Enfim, ele era um dos presentes, ele ficou completamente impressionado na Benedictine University. Quando Charlie falou, ele imediatamente soube que estava diante de um futuro presidente. Isto é um artigo. Acho que foi feito na Atlantic, lá atrás, não importa o ano. De qualquer forma, diz na Atlantic que Montgomery estava na Benedictine University, no subúrbio oeste de Chicago, em Lisle, Illinois, para o dia do governo jovem da faculdade, em maio de 2012. O grupo de palestrantes fez as crianças dormirem, ele contou ao National Journal. Mas quando Kirk assumiu o palco, a energia na sala mudou completamente. As crianças não estavam mais dormindo, e toda a atenção delas estava voltada para Kirk. Inspirado, Montgomery foi até ele após o discurso e disse, como só um homem 50 anos mais velho pode dizer, que ele precisava adiar a faculdade para seguir um chamado maior. Aspas. Eu não te conheço, Montgomery lembrou de ter dito. Mas você precisa criar uma organização para alcançar os jovens com a sua mensagem. Um mês depois de Montgomery conhecer Kirk, a dupla fundou a Turning Point USA. Quero que você guarde essa frase. Eu não te conheço, mas... De novo, essa é a mesma história que me contaram. Por isso, fiquei um pouco surpreso ao descobrir que pode haver uma história maior aqui. Agora, Bill Montgomery era da Força Aérea. Ele está na reserva da Força Aérea. Bill Montgomery também, por acaso, era de Lincoln, Nebraska, entrando naquela parada de aviões egípcios. Muitas dessas pessoas ligadas a essa história são de Lincoln, Nebraska. Vou deixar isso para outro dia. Agora, não se sabe muito sobre o que exatamente Bill Montgomery fez durante seu tempo nas Forças Armadas. Mas sabemos que depois disso, ele se mudou para a região de Chicago,
obviamente para a área onde ficava a escola dos X-Men do Charlie. A escola dos X-Men, como eu gosto de chamá-la, era realmente chamada Academia Criativa para Crianças. Foi inaugurada em 1982 para alunos academicamente talentosos, desde a pré-escola até a 8ª série. Em 1999, mudou oficialmente seu nome para Quest Academy. O site nos informa, ou melhor, um artigo antigo diz que ela recebe financiamento corporativo e privado de quem nós não sabemos. Eu gostaria de saber quais corporações financiaram essa academia. O que sabemos é que ela fica a poucos passos da Northrop Grumman, a enorme empresa aeroespacial e de defesa que possui extensos contratos federais desde a Segunda Guerra Mundial. Apenas guarde esse fato na sua mente. Pode não significar nada, mas só quero mencionar isso porque apareceu enquanto eu pesquisava sobre a região em geral. Em Palatine, Illinois. Agora, a Children's Creative Academy, devo dizer, foi fundada por uma mulher chamada Helene Bartz, certo? O marido dela é o reverendo Robert Bartz, de Arlington Heights, Helene Bartz. Agora, uma informação que recebi e consegui confirmar é que Helene Bartz era realmente boa amiga de Bill Montgomery e sua esposa, Edith Montgomery, Edith Walker Montgomery. Na verdade, ela usa o sobrenome Edith Walker. A pessoa afirma isso. Edith Walker, que eu descobri depois que emigrou da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial e sobre quem não consegui encontrar muito mais, tornou-se, e isso está correto, uma enfermeira psiquiátrica de adolescentes. Então ela era uma enfermeira psiquiátrica para jovens, e foi ela quem realmente fundou a escola junto com Helene Bartz. E isso praticamente foi apagado dos registros públicos desde então. Mas é isso que está faltando para você saber. Essas pessoas todas se conheciam. A pessoa afirma que Bill, sua esposa e um certo Robert Flood, que fazia parte da família de Dan Flood, isso é o que alegam, e eu desde então descobri. Essa pessoa disse que eles se conheciam desde antes mesmo da escola ser fundada. Todos eles trabalhavam para essa empresa evangélica, uma força de vendas evangélica, conhecida como Sheckley Corporation. Ela ainda existe até hoje. E eles te dão uma informação. A Sheckley Corporation foi a primeira empresa a criar um multivitamínico nos Estados Unidos. Ela cresceu e se tornou uma enorme corporação de gestão intermediária que, como eu disse, comandava essa força de vendas evangélica. A Sheckley era basicamente descrita como um fervor religioso que varria o país em nome da nutrição. Ela foi fundada por um homem que pregava o evangelho da nutrição. Compre nossos produtos, mas também o evangelho. É disso que realmente se trata. E ela cresceu e se tornou uma empresa enorme que firmou um contrato de 25 anos com a NASA. Você fica tipo, o quê? Sim, para suplementos que eles poderiam levar para o espaço. Agora, para mim, isso soa como uma boa e velha lavagem de dinheiro do governo, mas tudo bem. Se você é como a Skylar e acredita na ida do homem à lua, claro, talvez você precise de algumas vitaminas lá em cima. Agora, seguindo essa dica, eu realmente, como disse, consegui confirmar isso. Helene Bartz, então, novamente para te dar esses nomes, Helene Bartz fundou a escola e eu confirmei que ela realmente fez isso. Antes disso, ela trabalhou na Sheckley. Ela chegou a administrar o Sheckley Center em Arlington Heights. Estou tendo muitos problemas, e o motivo de eu estar divulgando isso é que estou tendo dificuldades para aprender mais sobre Bill e Edith. Por exemplo, em que parte das Forças Armadas Bill serviu? Porque, especificamente, ele se mudou para Chicago. Em que parte da Alemanha? Edith Walker é de onde? Quem foi o primeiro marido dela? Porque Walker claramente não era seu primeiro nome quando ela se mudou para cá. Onde exatamente ela trabalhava como enfermeira psiquiátrica de adolescentes? Novamente, usando o nome completo dela, Edith Marie Walker, em Arlington Heights, onde Charlie cresceu. Ela chegou a atender Charlie? Isso é uma possibilidade? Eu diria que sim. E eu sei que o Charlie me contou a história de que queriam medicá-lo quando ele era criança. Mas a mãe dele disse, não, meu filho é um gênio. E em vez disso, porque a mãe dele recusou, eles o colocaram nessa escola especial? Novamente, isso é uma investigação, talvez não leve a lugar nenhum, mas com certeza é interessante o suficiente para eu compartilhar. Principalmente porque a ideia de que tudo o que sabemos sobre a história de origem do Turning Point também pode estar errado é, ao mesmo tempo, assustadora e fascinante. Isso daria um novo significado à ideia de que a vida dele é como o show de Truman. Acho que é justo afirmar isso. Você tem mais informações? Por favor, mande uma mensagem para nós. Você pode nos enviar um e-mail para moretipsaticanisolvens.com. Talvez sua pesquisa seja melhor do que a minha, mas estou particularmente interessado em Edith Walker. Com Walker, Montgomery e de onde ela veio na Alemanha e quem é a família dela,
Foi realmente uma época muito fascinante e interessante na América. Faremos uma pausa e, na volta, atualizaremos sobre a internet. Detetives, depois que eu passei aquela mensagem para vocês que realmente parecia uma ameaça de um sionista cristão. Tudo bem, pessoal? Anime Skincare é o motivo pelo qual eu raramente, ou quase nunca, mudo minha rotina de cuidados com a pele. Existe muita pressão, especialmente no início de um novo ano, para mudar as coisas o tempo todo. Novos hábitos, novos produtos, novas rotinas. Essa pressão está em todo lugar, até no skincare. Mas, na minha experiência, o que funciona é a sua consistência. É assim que eu penso sobre cuidados com a pele. Não pulo de marca em marca, nem sigo novidades por tendência. Continuo com a Anime por ser limpa, simples e alinhar-se ao meu cuidado pessoal. Anime Skincare é feita nos e-mail para quem foca em disciplina, não em tendências. O inverno castiga a pele. O ar frio e o calor seco a prejudicam. Esse não é o momento de experimentar ou complicar as coisas. É quando a estabilidade realmente importa mais do que a novidade. E manter o uso da Anime Skincare me proporcionou exatamente isso. Saiba mais em animeskincare.com. Use o código Candice10 para 10% de desconto na sua compra. Sobre a Pure Talk, por $25 mensais, você tem ligações, mensagens ilimitadas e muita internet. Diferente das grandes operadoras que cobram centenas de dólares, a Pure Talk é americana, apoia veteranos e possui atendimento exclusivo nos SideQA, equipe de atendimento ao cliente. Então, quando você liga, está falando com alguém daqui mesmo, de casa, a Pure Talk usa as mesmas torres das grandes operadoras. Então, aproveite uma cobertura 5G superior sem o preço inflacionado. Apenas $25 por mês para ligações, mensagens e muita internet. Sem contrato ou taxas, não espere. Acesse puretalk.com/Owens e ganhe 50% off no primeiro mês. puretalk.com/Owens e mude agora. Ok, deixe-me conectar alguns pontos para você aqui. Tô vendo alguém no chat. Primeiro, vocês estão surtando por ouvirem aquela ligação. É normal, e agora lidaremos com a próxima operação psicológica. Isso nos diz que ouvir a ligação está errado. Adeus. Nós não nos importamos. Tem algo errado. Sentimos que algo não está certo na Turning Point USA. E parece que as pessoas tentando chegar à verdade estão sendo penalizadas. Ok? Agora, quero dizer a vocês o que achei particularmente interessante sobre esse ângulo do Bill Montgomery, essa empresa Shackley e o contrato deles com a NASA. E você tem que voltar muito no tempo. Você tem que voltar lá para o meu episódio sobre a chegada do homem à Lua e por que eu não acredito que a ida à Lua aconteceu. Porque a Operação Paperclip, que alguém já mencionou no chat, a da Operação Paperclip, foi quando nós fomos lá e trouxemos esses chamados cientistas nazistas da Alemanha. E nós os trouxemos para cá e era para a gente pensar, tudo bem que a CIA fez isso, porque agora temos o programa Apollo, nós fomos à Lua. Mas e se nós não fomos à Lua? Para que realmente trouxemos esses cientistas para cá? Essas são as perguntas que eu me faço, porque eu não acredito que fomos à Lua. Mas eu realmente acredito que trouxemos essas pessoas e essas famílias, e eu acho que eles eram pessoas dementes e pessoas doentes. E nós, enterre o Projeto Monarch, que foi o precursor do MKUltra, o gatilho de Brigitte Macron, no processo judicial. Não mencione o MKUltra, sendo o precursor, o Projeto Monarch, onde eles intencionalmente prejudicavam crianças tentando, de certa forma, abusar das pessoas, para forçá-las à obediência, controle mental. Então isso é interessante. E agora estamos vendo um monte de pessoas. E eu realmente acredito que esses são os caminhantes brancos da nossa sociedade. Essas pessoas estão entre nós, que as pessoas são escravas controladas mentalmente, literalmente, que era todo o propósito do Projeto Monarch. Se você seguir minha ideia, a ida à Lua não aconteceu. Na verdade, se você quiser seguir os fatos, a ida à Lua não aconteceu. E isso basicamente significaria que a CIA estava trazendo pervertidos, simplesmente trazendo um monte de pervertidos. E eu gostaria de uma lista com os nomes deles. E eu estou muito interessado em como a NASA aparece em muitas das coisas que estou pesquisando. Agora, isso me leva à coisa mais selvagem da internet que eu já vi acontecer. Créditos para o ar Brave Reports. Algumas dessas contas menores são simplesmente selvagens. Eu mostrei essa mensagem para vocês. Eu disse, o Turning Point não vai aparecer e contar para vocês quem escreveu essa mensagem. Esse sionista que está escrevendo, como vocês notaram, Deus, colocando um traço ali, vocês disseram, não é assim que os cristãos escreveriam isso. Acontece que, Lori Cardoza Moore,
que o Brave Report apontou como uma sionista evangélica, disse que depois descobriu que é judia, mas ainda assim continua sendo evangélica. Ela é uma maníaca. Quero dizer, não há dúvida de que ela é uma maníaca. E praticamente tudo o que foi dito nessa mensagem de texto também foi um desabafo que a Lori decidiu fazer ao vivo na internet sobre o Tucker. Um discurso totalmente sensato. Ouça Lori Cardoza Moore desabafando em seu carro. Carlson, com sua voz zombeteira e seu riso debochado. Eles ficaram horrorizados com o que viram. 3 casais entraram em contato comigo que tinham ido à conferência Turning Point USA, e isso foi em Tampa, algumas semanas atrás. Eles me ligaram e disseram que ficaram horrorizados com o que viram. Horrorizados. Eles viram Tucker Carlson levantar e agir como mais um maluco, falando, condenando Israel, elogiando o Catar com sua voz zombeteira e seu riso debochado. Então Tucker sobe ao palco e fala nessa conferência em Tampa, TPUSA, e logo depois dele vem Michelle Bachmann. Michelle tem 5 minutos para apresentar um argumento sobre por que precisamos apoiar Israel, para esses jovens na DUSA. Quando ela começa a falar nessa conferência sobre apoiar Israel e por que os Estados Unidos deveriam apoiar Israel, as pessoas na plateia começam a vaiá-la. Eu conversei pessoalmente com ela. Ela disse que 10% das pessoas na sala se levantaram e saíram enquanto ela falava. Isso é vergonhoso. Então, Charlie Kirk, esse é o evento dele. Ele é responsável pelo que as pessoas estão dizendo e fazendo. Ele se levanta e condena Tucker pelo que ele fez. Tucker, pelo que ele disse sobre Israel e sobre o quão perigoso o Catar é para nós? Não. Charlie se levantou e defendeu Michelle Bachmann? Ele condenou as pessoas que se levantaram e saíram enquanto ela falava e que a vaiaram? Ele disse por que apoiamos Israel e por que damos nosso apoio a Israel? Não, ele não disse. Isso Nos diz tudo o que precisamos saber. é sionismo cristão, cara. Venda suas ações imediatamente, cristão. Você tem que... É só vender, vender, vender mesmo. Isso vai desabar. É quase como se eles tivessem contratado um monte de atores para fingir que são cristãos. Essa é a sensação que você começa a ter quando percebe que isso é a única coisa com a qual eles se importam. É só com isso que eles se importam. E eles vão reclamar, vão gritar, vão berrar com você. E caso você esteja se perguntando por que tantos deles parecem ter esse histórico extenso de atuação, basta olhar para Lori Cardoza Moore, porque esses detetives da internet não estão de brincadeira. A DCIA, a Agência de Inteligência Descentralizada, está agindo rápido. E eles descobriram que, sim, esse é o histórico da Lori. Atuação e coisas como linhas de romance e afins. Então talvez ela só tenha sido escalada para o papel de cristã. Dê uma olhada nisso. Você tem mais de 30 anos e é solteiro. Você pode encontrar amor e romance aqui mesmo por telefone na linha direta do romance. Basta ligar para este número e tudo o que você precisa fazer é ouvir. Você ouvirá mensagens gravadas de solteiros interessantes com mais de 30 anos em busca de amor e romance. A linha direta do romance. 1-900-909-8000. $2 no primeiro minuto. 45 centavos por minuto adicional. Por que não ligar agora? Aliás, ela não é a única que foi atriz. E essa é uma pessoa pela qual tenho bastante interesse, que é o marido dela. Ela é casada com um homem chamado Stanley Clark Moore. Ele tem um histórico na Força Aérea. Também foi trabalhar na NASA, se acreditarmos na Wikipédia dele por um tempo. Mas pouco mais se sabe sobre ele, além do fato de que cresceu em bases da Força Aérea, que se formou no ensino médio no Texas, em Humble, Texas. Quais bases da Força Aérea? Quem é o pai dele? Eu preciso saber quem é o pai de todo mundo. Vocês sabem, vocês me conhecem. Eu preciso saber. Se eu não sei quem é o seu avô, eu não confio em você. Eu não confio. Se você está no Texas nos anos 60, especialmente, eu preciso saber quem é o seu avô. Se o seu avô esteve envolvido com o exército, você tem que me contar agora. Quem é o seu avô? Eu preciso saber quem era o pai de Stanley Clark. Então, detetives da internet, mãos à obra. Qual base da Força Aérea? Mande mais dicas para nós em CandiceOwens.com. Eu sinto que isso é importante de alguma forma e há muitos laços militares em tudo isso, em todo lugar. Quero dizer, até porque estamos meio que em todo lugar, alguém me mandou uma mensagem para avisar.
que a Turning Point está gravando o comercial do Super Bowl deles aqui no Tennessee, em Nashville. E eles estão trabalhando com uma empresa cujo CEO é da Lockheed Martin. Está em todo lugar. São conexões militares em todo lugar, o tempo todo. E eu meio que sinto que o culto militar está no poder desde então. LBJ ajudou a assassinar JFK, armou para ele e depois acho que fez uma limpa e colocou os caras dele no comando militar. É assim que eu me sinto. Enfim, não estou falando da base, obviamente. Há muitos homens e mulheres americanos corajosos que servem, mas servem a quem? Essa é a questão? Enfim, só queria comentar rapidamente, porque algumas pessoas estavam me perguntando sobre isso, sobre o Kanye ter comprado uma página inteira no Wall Street Journal para se desculpar. O pedido de desculpas do Kanye também incluiu uma entrevista com a Vanity Fair, ou ele respondeu perguntas para a Vanity Fair sobre esse pedido de desculpas, se ele realmente está arrependido ou não. Ele fala sobre seu episódio de bipolaridade, disse que está tomando novos remédios, que 2025 ou 2024 foi um ano difícil para ele. E que isso não é uma jogada de marketing, que ele realmente sente muito pelas pessoas que magoou. Eu só quero dizer isso de forma geral porque esse assunto sempre aparece. Sempre tem isso, Candace Yai. Eu amo o Yai. Ele é como um irmão para mim. Eu nunca vou virar as costas para o Yai. Estou aqui pelo Yai em todas as estações. Ele e eu concordamos em muitas coisas, discordamos em muitas coisas o tempo todo. Se ele quiser pedir desculpas às pessoas que ele especificamente magoou, ele está à vontade para fazer isso. E claro, para as pessoas que agora estão tentando distorcer isso e associar e colocar tipo Candace, isso não tem absolutamente nada a ver com as minhas opiniões sobre Israel, pessoas que cometem assassinato em massa de crianças. Eu apoio o Ye em tudo o que ele faz, sabe? E se eu não apoiar ele em alguma coisa, vou falar diretamente com ele. Então eu só queria dizer isso porque as pessoas estavam me perguntando: o que você acha sobre isso? É o Ye. Ye está sempre fazendo alguma coisa, o que ele quiser fazer. E o motivo pelo qual ele e eu nos damos tão bem é porque o Ye tem que ser o Ye e a Candace tem que ser a Candace. É assim que funciona. Enfim, vamos fazer uma breve pausa e depois eu vou ler algumas das suas mensagens, já que estou vendo o chat bombando. Com isso, sobre aquela ligação que acabamos de ouvir, aquela chamada no Zoom. Certo, pessoal, há uma guerra contra a verdade acontecendo agora. Você sente isso e eu também sinto. E a maior arma que eles têm, claro, é o algoritmo. Eles reescrevem a história, eles redefinem a moralidade para se encaixar em uma agenda secular distorcida que apagou completamente Deus da conversa. É por isso que eu uso o Magisterium aí, porque não se trata apenas do passado, é sobre como viver agora. Estou falando sobre as questões mais difíceis que enfrentamos, perguntas sobre sofrimento, casamento e propósito de vida. E diferente dos outros sistemas de IA por aí, o Magisterium AI realmente apresenta as fontes. Ou seja, cada resposta é respaldada por fontes originais, citações que você pode clicar e verificar por si mesmo. Estou falando de 2000 anos de sabedoria dos santos, dos papas, dos padres da igreja. É uma base de conhecimento que cresce diariamente a partir do trabalho digitalizado e exclusivo deles dentro das universidades pontifícias em Roma. É o principal motor de respostas católicas no mundo e por um motivo. E se você quiser descobrir a profundidade intelectual e a paz que encontrei na fé católica, pode começar por aí. Visite magisterium.com/Candice ou baixe o aplicativo gratuitamente no iOS ou Android. Use meu código de desconto Candice para fazer upgrade para a versão Pro e você receberá 25% de desconto no primeiro ano. São $2,99 por mês, tranquilidade pelo preço de uma xícara de café. É uma decisão óbvia. Visite magisterium.com. Corte Candice. Gostaria também de lembrar vocês sobre o financiamento americano. Com preços altos, é fácil se sobrecarregar usando cartões para o básico. Se a dívida acumula, você não está sozinho. Se você é proprietário de um imóvel, talvez já tenha pensado em procurar o American Financing, mas hesitou porque não quer abrir mão da sua baixa taxa de hipoteca. O Smart Equity Loan organiza suas finanças sem abrir mão da sua baixa taxa de hipoteca. O Smart Equity Loan oferece taxa fixa, garantindo parcelas fixas. Use seu patrimônio para quitar dívidas e liberar caixa, mantendo sua hipoteca atual. Não há custos iniciais para descobrir se você se qualifica. Então ligue para 8007-951-210, 8007-951-210, ou visite americanfinancing.net/Owens. Novamente, trata-se de americanfinancing.net com a extensão Owens. Muito bem, pessoal. Agora é hora de autopromoção descarada. Se vocês quiserem apoiar nosso trabalho independente, podem acessar candiciowens.com. Temos novos produtos à venda no site. Também unificamos nossos planos de assinatura em um único plano, o Club Candice. É algo que queríamos fazer para o ano novo.
Você pode optar por um plano do Club Candice por $11,99 por mês ou por $120 pelo ano todo, para nos apoiar e apoiar nossa independência, o que tem sido divertido. Tem sido muito divertido. Assumimos muitos riscos porque tivemos essa possibilidade. Certo, vou ler para vocês o comentário mais votado do último episódio. Michelle escreveu: a Erika Kirk não disse que ninguém pode falar mal da família TPUSA dela, mas depois ela demite as pessoas sem motivo? Como isso faz sentido? Não faz sentido nenhum. E minha opinião geral agora é que ela está, mas isso é só a minha opinião, desde que pegamos Andrew Colbert com o tweet da Paramount Tactical, segurando aquilo. Que ela está orquestrando muita coisa nos bastidores e mantendo as mãos limpas. Acho que isso ficou muito óbvio pra mim naquele momento e, olhando pra trás, percebi que ela não está se expressando mal. Quero dizer, às vezes ela simplesmente está mentindo, certo? Eu morei na China. Não, eu não morei. Eu nunca morei na China. E você volta atrás e pensa, sabe? Eu nunca namorei ninguém. E as pessoas estão constantemente tentando consertar isso. É tipo, você não disse que não namorou por 5 anos se você namorou por 5 anos. E aí eles dizem, não, só quis dizer em Nova York. Tipo, isso é a coisa mais ridícula que já ouvi. Isso simplesmente não faz sentido. Se você teve um namorado o tempo todo em que esteve em Nova York, mas ele morava na Filadélfia, você não diz que não namorou por 5 anos. Não é isso que você diz. Você poderia dizer que não namorou ninguém de Nova York, mas estou ficando meio cansado de todo mundo ficar estendendo as coisas e não simplesmente apontar algo que não é verdade. Isso simplesmente não é verdade. Becca escreve, quando Erika fala ela é tão chata, ela não teve aquela coisa especial que Charlie tinha e será o fim da Turning Point USA se eles não mudarem isso rapidamente. Ela é antipática à primeira vista porque ela X-elite. Adeus, ponto de virada. Bem, é interessante você dizer isso, porque, como eu disse, esse foi o feedback que muitos desses funcionários que foram demitidos deram. Eles não tinham acesso a ela. Não parecia com o Charlie. Charlie parecia acessível. Eles sabiam qual era a visão dele. Ele era assim? De verdade, ele era assim. Ele certamente não era elitista de forma alguma. Como eu disse, o cara nem queria comprar, mesmo quando tinha dinheiro, um terno para si mesmo, ir a um alfaiate e coisas desse tipo. Porque ele queria ser um bom administrador da Turning Point USA, como o dinheiro que está entrando, porque obviamente a maior parte do dinheiro vem de pequenos doadores. E parece que todo o esforço que eles estão fazendo é para ir atrás de pessoas que estão tentando descobrir a verdade sobre o que aconteceu com Charlie Kirk. Isso não faz sentido. Você não consegue fazer isso fazer sentido. Você não consegue fazer uma decisão dessas fazer sentido para as pessoas. Jay Berger escreve, não se esqueça. MLK entrou na faculdade aos 15 e tinha um movimento de fé aos 21. Não sabia disso. Que vergonha. Coffee Addicted Mama Bear diz, comprei seu livro assim que soube do envio ao Canadá. Sim, faça um sanduíche para ele. Agora enviamos para o Canadá. Foi realmente revelador. Tenho certeza de que você se divertiu lendo. É muito engraçado olhar para trás e perceber aonde o feminismo chegou. É simplesmente muito engraçado, triste e estranho. Continuar. Estou aguardando ansiosamente meu copo Conspiracy Girly. Estará lá. Sua devoção, lealdade e força inspiram. Vai, Max Girl! Eu devia ter lido seu comentário. Nem precisei de autopromoção porque você foi gentil e divulgou tudo. Mas isso é definitivamente ótimo. É um presente excelente. Você deveria ter a caneca da Conspiracy Girl. Desculpa. Para os rapazes, vocês deveriam comprar a caneca da Conspiracy Girl para uma mulher da sua vida por quem vocês se importam. Porque o Dia dos Namorados está chegando, obviamente, e é isso que vocês deveriam estar fazendo. Então peça agora, hoje mesmo. Precisamos que esgote. Adriana, de Nova Jersey, escreve. Erika faz um papel que ela acha que os homens querem. Ela não tinha os mesmos valores que Charlie e agora está voltando atrás. O comentário no New York Times foi: quem precisa de um homem? Ser mãe solteira está tudo bem. Isso é o oposto das opiniões de Charlie. Não consigo justificar esse comentário. Acho que o que me incomoda é dizer que é a coisa menos traumatizante. A menos traumatizante. É traumatizante. Ponto final. Isso deveria te traumatizar. Ponto final. Joseph Brown escreve, Candace Owens, Curious Joel escreve, a geoengenharia se tornou realmente falsa e gay. As calçadas em frente ao meu prédio estavam cobertas de gelo. Era como isopor. Eu conseguia ir a pé para o trabalho com eles, sem problema nenhum. O gelo literalmente tinha aderência. AARP, deve estar bêbado. Nós poderíamos falar muito sobre geoengenharia e acredito que isso nos levaria até a porta da NASA. Porque eu não acho que eles estejam tentando chegar à Lua.
Eu realmente acho que durante a Guerra da Coreia, como aprendemos naquele livro sobre o caos, estávamos experimentando borrifar pessoas, borrifar produtos. E eu acho que essa é a verdadeira razão pela qual a NASA foi criada, envenenamento em massa das pessoas. Eu acredito nisso. Dagobert Arjona escreve: Candace, você pode desejar feliz aniversário para minha linda esposa, Crescenda? Arjona, espero estar pronunciando certo, Arjona, provavelmente. Crescenda Arjona, feliz aniversário. Crescenda Arjona, feliz aniversário. Espero que isso seja espanhol. Caso contrário, isso é simplesmente estranho. Mas muito obrigada pelo seu apoio. Você escreveu que ela é uma grande fã minha. Deus o abençoe. Deus o abençoe. E Crescenda Arjona, se não for espanhol, agora é. Seven Sheets escreve: Eu não sabia muito sobre Sikai antes disso, mas podia reconhecer um homem íntegro. Sinto que lamentei a morte dele por mais tempo do que Eka ou Tepuza. Nunca vou acreditar nessas baboseiras e vou apoiar qualquer voz que busque a verdade. Obrigado. Deus o abençoe. Há algo nessa história que eu acho faz todos nós sentirmos que não estamos seguros. Tipo, se eles puderam fazer isso com o Charlie e ele estava jogando o jogo e ainda assim saíram impunes, o que estamos todos fazendo? Parece que deveríamos estar nos revoltando o tempo todo. Eu nem consigo mais ouvir nada do que o Trump diz. Não ligo pra mais nada. Só penso, cala a boca, odeio todo mundo. Vocês são todos falsos. Na verdade, vocês são todos atores. É assim que me sinto. Eu vejo todos eles como pessoas de má fé na cena política. E nada disso é sincero. Uma piada. Nick escreve: Eu disse isso na semana passada e preciso da opinião do mundo sobre isso. Mas por que Charlie Kirk não contaria para a Erika Kirk que iam matá-lo, a menos que ele tivesse medo de que ela fizesse parte disso, desse eles? A menos que ele tivesse medo de que ela fizesse parte desse eles? É só nisso que penso quando vejo ela. Se for verdade, isso é maligno. Bem, para ser caridoso, também pode ser um cenário talvez mais cavalheiresco, em que os homens não querem que suas esposas se preocupem com certas coisas. Porque certamente já houve coisas que, e de novo, essa é uma interpretação caridosa, mas que meu marido não me contou até depois. Eu fico tipo, o quê? Você ia guardar isso pra sempre, tipo um soldado? Nós estávamos lidando com isso, ou seja lá o que for, e ele simplesmente resolveu e só me contou depois. Então poderia ser só te dando uma outra perspectiva sobre isso. Ele pode não ter contado pra ela por esse motivo. Eu tendo a acreditar menos que Andrew Colbert e Dan Flood não contaram pra ela depois, que ela teve que se basear nas mensagens de texto dele, que isso não seria a primeira coisa que os federais perguntariam na investigação. Ei, o Charlie tinha algum medo e eles não informariam seus parentes próximos sobre essas coisas, especialmente o Dan Flood? Como ela é presidente do conselho e CEO, então presumivelmente ela poderia simplesmente pegar as mensagens de texto dele e ler se quisesse. Sim, isso é menos crível do que o fato de que talvez o Charlie não tenha contado pra ela na noite anterior. Candace, sinto muito. Meu primo faleceu logo após o Charlie e ainda é difícil dizer que ele se foi ou falar sobre isso. Novamente, sinto muito por você. Você amou e sentiu tanto a perda do Charlie. Acho que me senti um pouco como os funcionários. Tipo, o que estou fazendo de errado aqui? Que eu preciso ir embora e chorar por um bom tempo. E eu chorei no ar, o que quero dizer, isso nunca tinha acontecido antes. E todo mundo parecia meio eufórico. É a única forma que consigo descrever, tipo, eufórico. Quando aquela pessoa disse que estava alegre e eufórica no restaurante favorito do Charlie, que eu optei por não mencionar o nome, foi assim que me senti ouvindo a ligação. E eu só pensava, gente, isso foi há menos de 2 semanas. Essa emoção não deveria ser possível. Na verdade, isso não deveria ser possível. Na minha opinião, Maria escreve: Ei, garota alegre do vale. Oh, desculpe, perdão, sua garota alegre do vale. O tom de voz, empolgado por discutir números e metas de negócios, é extremamente constrangedor e estranho. Isso vai além de simplesmente lidar com o luto de maneiras diferentes. Todos nós compartilhamos o instinto humano comum de perceber essas coisas. Te amo, Candace, de Vegas. E concordo contigo que eles estão tentando perverter. Tipo, não há nada em comum. Eles meio que estão nos dando o MoMA. O MoMA é arte moderna. Você vai ao Museu MoMA e tem um vaso sanitário com rabiscos por toda parte. Tem pichações nele. E eles dizem, isso é arte? A arte está nos olhos de quem vê. É tipo, isso não é arte. Não importa quantas vezes você diga isso. Isso não é arte. Existe sim algo como beleza objetiva. E isso aí não é, meu amigo. É um vaso sanitário. E você só está tentando ver se consegue me convencer disso. Parece que estamos no MoMA. E eles dizem, cada um lida com o luto de forma diferente.
Algumas pessoas vivem o luto com felicidade e risadas. Porque é bom, porque vem em ondas. E é tipo, não, acho que não. Eu entendo até trabalhar para superar as coisas. Eu sou uma pessoa que precisa trabalhar para superar as coisas. Mas esse não é o caso, nem mesmo para isso. Ter que trabalhar para superar algo, virar um workaholic, porque você precisa lidar com a emoção de ver alguém que você conhece e diz amar ser assassinado publicamente. Você tem que lidar com isso. E eu vou dizer que, como regra, leva mais do que menos de 2 semanas para conseguir sair da cama, para fazer as coisas. Eu não sei. Essa seria a minha opinião. Mas o que eu sei? O que eu sei? Só direitos felizes. E pensar que tudo em que eu pensava no dia 10 de setembro era em como tudo estava vazio. E o quanto a Erika deve estar apavorada. E como eu fiquei triste por aqueles bebês. Como é irônico que a crise possa continuar, Candace. Por isso também acho que foi importante compartilhar a ligação dele, porque todos nós estávamos pensando nisso. Para aqueles de nós que não a acharam suspeita de imediato, presumimos que era isso que ela estava passando. E agora essa suposição foi removida e isso é algo que todos nós agora precisamos digerir. E como eu disse, tem muito mais coisa por vir. Porque acho que muitos desses funcionários estão percebendo que era uma seita. E quero dizer, é quase como se estivessem realizando uma operação psicológica neles. É como se você precisasse usar seu tempo de folga remunerado, nós entenderíamos. Mas a esposa está seguindo em frente a todo vapor. Mas se você precisar tirar esse tempo de folga, você merece esse tempo de folga, você precisa tirá-lo. Lamentar por alguém que não é seu marido, tudo bem. Isso parece complicado. Isso parece muito complicado. Enfim, pessoal, a gente se vê amanhã.